Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Vamos então dar continuidade aqui, né, pessoal, ao nosso curso de criminologia. Sem mais delongas, bora lá que hoje nós vamos falar e ver um papel importantíssimo no seu estudo, que é a diferença, né, da criminologia e o direito penal. Papel e caneta na mão, porque isso aqui despenca, mas despenca mesmo, tá? Em provas e concurso público. Bora lá então, pessoal? Então, só mais uma vez aqui, se você não seguiu a gente lá nas redes sociais, tá bom? Este é o meu Instagram, @lucas.hfonseca, beleza? Galerinha, criminologia e direito penal. Tá? Mais uma vez eu vou reforçar aqui com você que isso aqui não cai, despenca. Tá? Então você precisa pegar essas nuances, essas diferenças da criminologia e do próprio direito penal. Belezinha? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui falando sobre a criminologia, tá? Você já aprendeu comigo na aula anterior sobre os métodos. Ó, só pra gente relembrar aqui rapidinho, ó. Já aprendeu comigo sobre os métodos e objetos da criminologia. Você já aprendeu comigo sobre métodos e objetos. E agora nós vamos falar, né, sobre o que é a diferença da criminologia e o direito penal. Então, a primeira coisa, a criminologia ela é uma ciência. Né? Você já viu isso comigo lá no anterior também. A criminologia ela é uma ciência que ela se ocupa, né, em estudar. Pessoal, grave essa palavra, tá? Estudar. A criminologia é uma ciência que se ocupa em estudar o quê? O delito, ou seja, o crime. Quais foram as causas desses crimes, tá? O que levou o indivíduo a cometer, por exemplo, certo tipo de crime. E a situação, né, e personalidade do delinquente. A situação e a personalidade do delinquente. Ou seja, pessoal, veja que a criminologia ela possui aqui um papel amplo, né? Ela possui um papel amplo no estudo do crime. Então ela vem para estudar o fator do crime, né? O que levou o indivíduo, né? Quais foram as causas, quais foram as concausas que levaram o indivíduo a cometer crime. Será que ele estava sob o domínio de violenta emoção, né? Professor, isso aí parece mais uma investigação. Pode sim, pessoal, podemos sim traduzir uma das traduções, né, de criminologia como também uma investigação. Porque se nós vamos pegar um crime, nós vamos fragmentar esse crime em diversos pedaços, em diversos pontos. Nós vamos estudar isoladamente cada ponto, como por exemplo, quem é o criminoso? Por que esse criminoso cometeu o crime? Onde ele cometeu esse crime? Quais foram as causas? Qual foi a razão? Qual foi a circunstância que ele cometeu certo tipo de delito? Se foi um estupro, se foi um roubo, um latrocínio, entendeu? Enfim, então a criminologia nada mais é do que o estudo, galerinha. A criminologia vem estudar, vem se debruçar através dos estudos, vem se debruçar através desses elementos que acontecem dentro da sociedade, tá? Então, voltando aqui no slide. Bem como também aqui coloquei para vocês, estuda também os fatores sociais, os fatores econômicos de uma sociedade ou do infrator, né? Os fatores o que? Psicológicos e políticos e também que influenciaram, né? Ou né? Que influenciam o cometimento de infração. Então não se pode dizer que a criminologia ela é simples, é uma simples ciência auxiliar do direito penal, tá bom? Não se pode dizer que a criminologia, então, é uma simples ciência auxiliar do direito penal. Então, se você olhar aí na sua prova e falar que a criminologia é uma ciência auxiliar do direito penal, pessoal, tá errado, tá? Não podemos dizer que a criminologia é simplesmente uma ciência auxiliar do direito penal, porque a criminologia vem ali para estudar diversos fatores, não somente a parte do direito penal, mas como a psicologia, né, a criminalística, a biologia, a medicina legal, entre outras matérias que você já viu comigo, por isso que ela é chamada de interdisciplinar, tá? Então aqui, trata-se então a criminologia de uma ciência autônoma. E o quê? E empírica, né? A criminologia ela é uma ciência autônoma, empírica, ou seja, pessoal, independentemente do método dogmático. O que é dogma, pessoal? Dogma é tudo aquilo que é engessado, que não pode ser mudado. Quando nós falamos do método dogmático, nós estamos falando do próprio direito penal. Ó.
Método dogmático, quem utiliza é o direito penal, tá? Então, independente do método dogmático do direito penal, usado para a construção de conhecimento, né, do próprio direito penal, a criminologia, ela busca elementos, né, somente o quê? Identificados na realidade prática, operando com base na observação dos fatos. Por isso a criminologia ela vem para promover o que? O estudo, né? Porque ela vai observar, né? Fazer essa observação dos fatos. E não o que? Dar somente opiniões, afirmações ou próprio argumentos, tá? Então a criminologia ela vai muito além do que dar opiniões, afirmações e argumentos. Ela vem para observar os fatos ou o fenômeno criminal, beleza? Então, pessoal, a criminologia ela vai estudar também os comportamentos. Galerinha, veja aqui comigo que a criminologia, deixa eu voltar aqui rapidamente. Veja aqui comigo que a criminologia, ela sempre vai se valer do estudo, pessoal. Sempre vai se valer do estudo. O estudo do crime, o estudo do criminoso, da vítima, do controle social, né, que são os objetos da criminologia, bem como também a realidade, né, que causou, por exemplo, esse tipo de crime. Quais são os comportamentos, tanto do criminoso, também agora, né, que tem um papel importantíssimo, a própria vítima. Quais foram os comportamentos, né, desses dois indivíduos, criminoso e vítima, no cometimento de certo tipo de delito. Então veja que tudo na criminologia vai se basear no quê? Em estudos. Gravem isso porque isso aqui vai ser um divisor de águas para vocês na prova, tá? Então aqui, ó. A criminologia ela vai estudar então os comportamentos, os fatores sociais, né? Objetivos e também subjetivos, as cenas dos próprios delitos, né? A psicopatologia dos indivíduos, quais foram a motivação, né, que levou esse indivíduo a cometer uma infração ou certo tipo de violência e quais foram os aspectos, né? Quais são os aspectos que têm então relação com o crime ou com o dito criminoso. Foi o que eu falei para vocês. Vem traçar esse perfil, esse papel. Deixa eu apagar aqui rapidamente. Vem traçar esse perfil, esse papel, né? Fazendo um paralelo aqui. Opa, ficou um resquício aqui. Beleza, aqui. Fazendo um paralelo entre o indivíduo, né, que comete crime, por exemplo, a arminha na mão, e a vítima, né? E a vítima aqui que morreu, ó, sanguinho correndo aqui e tal, gotinhas de sangue. Não, a vítima, por exemplo, tá? Então, a criminologia, ela vem estudar, vem fazer esse estudo, né, aprofundado, analisando o papel e comportamento, por exemplo, de cada um criminoso, né? Criminoso e a própria vítima numa cena de crime, então é um papel do crime, tá? Então a criminologia, ela trata-se de ciência, né? Mais uma vez, estudo, ó, de ciência que busca o quê? Alternativas para responder o fenômeno criminal. Então, criminologia tem a ver com estudos de comportamento do crime, né? Estudo de comportamento da realidade, né? O estudo de forma ampla do crime criminoso, vítima e controle social. Tudo vai girar em torno do estudo. Tudo em torno do estudo. Agora vamos falar sobre o direito penal. Direito penal. Vou até trocar a cor. Vou colocar um verdinho aqui, né? Então, o direito penal. Aí, galerinha, ó. O direito penal, ele se ocupa do crime enquanto norma. O que é norma, professor? Tem a ver com lei, né? As normas, as leis, aquilo que já está escrito, né? Por exemplo, nos códigos, Código de Processo Penal, Código Penal, na Constituição Federal, né? Então, diz que o crime, né? Ele diz, na verdade, diz que o crime não. Ele diz, né? O direito penal, ele diz o que é, ó. O que é o quê? O que é crime e qual a sua pena a ser cumprida. Então veja que o direito penal, pessoal, ele vem somente para apontar. Você vai ver comigo daqui a pouco que o direito penal ele se utiliza, né, do método dedutivo. Quando nós falamos de método dedutivo, falo para os meus alunos para poder pegar, né, é um macetinho de prova, um bizu. Lembra de dedo, ó, a ponta do seu dedo, pega a ponta do seu dedo e aponta assim para mim, ó.
Você é professor, você é legal, você é bonito, você é charmoso. Ó, só apontando aqui para mim, aponta para mim. Brincadeiras à parte, pessoal. Criminologia, perdão, o direito penal, ele é dedutivo, ó, a ponta do dedo, ele aponta para as pessoas, você é criminoso, você cometeu crime, você é isso, você é aquilo, você precisa e merece cumprir 10, 15, 20, 30, 50 anos de prisão, você deve ser preso, só apontando o dedo, tá? Por que eu tô falando isso aqui? Justamente por isso aqui que eu acabei de mencionar, ó. O direito penal, ele vem então cumprir essas normas, né? E também dizer o que é crime e qual é a sua pena a ser cumprida. Então, o direito penal, ele é uma ciência normativa, porque tem a ver com normas, conforme eu falei, com as leis, né? Tem a ver com normas. Então, o direito penal, na verdade, o direito penal também é uma ciência, mas é uma ciência normativa, vem de normas, de leis, tá? Situado, então, no mundo da cultura, ou seja, ela vai agir de acordo com a cultura e normas dentro de uma própria sociedade. Então, trata-se, né, conforme eu falei, de uma ciência normativa, o direito penal trata-se de uma ciência normativa, portanto, uma ciência do dever ser. Dever ser, tá? Promovendo repressão social ao criar, por meio de regras punitivas, então veja que o direito penal vem para punir as pessoas, né? Que ele mesmo elabora. Então, o próprio direito penal vai elaborar as suas leis e ele mesmo vai colocar o camarada, por exemplo, atrás das grades, tá? Ele mesmo pune o indivíduo, por exemplo, né? O seu objeto, portanto, de quem? Do direito penal, é o crime como um ente jurídico, como tal, passível de suas sanções. Cometer um crime, vai ser preso. Cometer um crime, vai ter punição. Cometer um crime, vai ter sanções. Beleza? Pessoal, eu quero somente dar aqui, deixa eu apagar aqui, um foco muito grande nessa palavra aqui, ó. Dever ser. Ó, vou trazer para cá. Ó. Dever ser, tá? Dever. Deixa eu ver o próximo slide aqui. Ah, beleza, vou falar das diferenças. Tá, dever ser. Galera, quando nós falamos de dever ser, nós estamos falando do direito penal, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então, quando nós falamos ciência... Opa! Eita! Aqui, direito penal. Quando nós falamos que é uma ciência do dever ser, nós estamos falando do direito penal. Por quê? Isso cai muito em prova, tá, pessoal? Quando nós falamos que é uma ciência do ser, ó, ciência do ser, nós estamos falando da criminologia. Criminologia. Então, a criminologia, ambas são ciências, tá? Ciências. Tá? Nós temos aqui uma ciência, nós temos aqui outra ciência, tá? Então, a ciência do dever ser, pessoal, nós estamos falando do direito penal. Dever ser. Coloquei outro tom de verde aqui, ó. Dever ser, direito penal. E ser, se for uma ciência do ser, somente ser, é a criminologia. Professor, como que eu vou pegar isso para a prova? É simples e didático. Vamos lá. Direito penal. Vou colocar aqui em cima, vou até apagar aqui, ó, para você pegar esse peguinho aqui, ó. Ó, direito penal, pessoal. Ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Beleza. Aqui, ó. Ó. Opa. Opa, agora foi. Ó, direito penal. Quantas palavras tem no direito penal? Direito penal. 2 palavras, concorda? Dever ser, pessoal. Dever ser. Tem quantas palavras? Dever ser. 2 também. Então você vai gravar o número de palavras. Eu sei que isso parece ser bobo, mas no dia da sua prova você vai estar cansado de tanto responder questões. Isso vai te ajudar. Porque ele vai falar que a criminologia é dever ser. E não, pessoal. Dever ser é direito penal. Direito penal. Agora eu vou colocar aqui embaixo para você de preto também, aqui embaixo aqui, ó. Ó. Nós temos aqui a ciência do ser. Então lá em cima dever ser, que é o direito penal, e nós temos aqui uma ciência do ser. Deixa eu colocar na ordem aqui, certinho, que é para você
Não perder o raciocínio. Então, nós temos aqui a criminologia, ó. A criminologia, tá? A criminologia, ela é uma... Deixa eu colocar aqui, ó. Entre parênteses. Entre aspas, né? Entre aspas. É a ciência do ser. Galerinha, quantas palavras tem criminologia? Uma só. Quantas palavras tem ser? Uma só. Na sua prova, ele vai fazer isso aqui. Ele vai falar que a criminologia é dever ser. E vai falar que o direito penal é ser. E tá errado, pessoal. Tá errado, tá? Não deixe fazer esse cruzamento de informações, tá? Direito penal, dever ser. 2 palavras. Direito penal, 2 palavras. Dever ser, 2 palavras. Criminologia, 1 palavra. Ciência do ser, 1 palavra, tá bom? Dito isso, feito então essa distinção, deixa eu voltar aqui para falar do direito penal com você. Isso aqui que eu falei é muito importante, despenque em prova, tá, pessoal? Despenque em prova. Então nós temos aqui, ó, o direito penal, voltamos aqui ao nosso estudo. Nós temos o direito penal como uma ciência cultural, ou seja, o direito penal, ele não é uma ciência natural, uma vez que não estuda o ser. Quem estuda o ser é a criminologia. Quem estuda o ser é a criminologia. E sim, então, o direito penal, e sim, ele é uma ciência cultural, tá? Tendo em vista o quê? Que estuda o dever ser, né? O dever ser é o estudo dentro de uma cultura, tá? Então, uma ciência natural é a criminologia com o ser, e ciência cultural é o direito penal, tá? Que estuda o dever ser. O direito penal também, ele é uma ciência normativa. Lembra que eu falei para você? Vem de normas, né? De leis. Leis a serem cumpridas dentro de uma sociedade. Eita, o que é isso? É o inimigo querendo agir, tá? Então, uma ciência normativa, como o próprio nome diz, o direito penal é uma ciência normativa, pois se debruça sobre o estudo de normas penais e das consequências de sua violação. Então, o direito penal, ele vem para trazer as consequências. Se você cometeu certo tipo de crime, vai ter consequência, você vai ficar 20, 15, 10, 30 anos preso, tá bom? Então, uma ciência normativa. E também uma ciência valorativa. Isso aqui também cai em prova, tá? Eles vão querer falar que a criminologia é uma ciência valorativa. Não, valorativa é o direito penal. Ou seja, o direito penal é uma ciência, né, que trabalha com valores, possuindo um critério axiológico, inclusive no que tange a definição da hierarquia de suas normas. Então, quando nós falamos que o direito penal, ele é uma ciência valorativa, ele vem trazer, né, basicamente, por exemplo, essa hierarquia de normas, tá? Qual que é o peso, por exemplo, de uma emenda constitucional? Qual é o peso de uma lei orgânica? Qual é o peso de uma lei em caso concreto, aquilo que está tipificado, né, codificado, por exemplo, na Constituição Federal? A Constituição Federal, ela está acima ou não de tratados internacionais, por exemplo, de direitos humanos? Então ela vem valorar, né, trazer essa pirâmide, vamos dizer assim, né, essa hierarquia de normas, tá? E quem faz isso? Se o próprio nome diz, né, pessoal, já está trabalhando com normas, com leis, é o direito penal. Por quê? A criminologia, conforme você viu comigo, ela somente estuda, vai se debruçar em estudos, tá bom? Estudos, tá? Então, dito isso, trouxe para você aqui, né, de forma mais resumida, né? Falando-se então aqui da criminologia, primeiramente. Criminologia, então, você viu comigo que ela é uma ciência empírica, ela é uma ciência indutiva, ela é uma ciência interdisciplinar, ela também, né, possui os seus métodos biológicos e sociológicos, tá? Ou seja, a criminologia também traz esse método sociológico aí. Ela também, né, é analítica, né? Ela vai fazer as análises aí, por exemplo, de um fenômeno criminal, e é uma ciência do ser. Ó, uma palavra. Uma palavra. Criminologia, uma palavra. Pessoal, parece bobo isso, né? Mas na prova isso aqui derruba muito, tá? Derruba muito, mas muito candidato mesmo. Belezinha? Então, essa é a criminologia, tá? É uma ciência empírica, indutiva e interdisciplinar.
também chamada de biológica e sociológica. É analítica, porque ela vai fazer essa análise, ou seja, vou puxar uma setinha aqui, ó, analítica, né? Ó. Ela vem fazer análise / estudo do quê? Do fenômeno criminal, por exemplo, tá? E nós temos aqui embaixo, resumidamente, o direito penal, tá? E você viu comigo que o direito penal, ele é abstrato, ele é teórico, né? Ou seja, algo mais engessado, algo mais pragmático, né? Ele é dedutivo. Lembra que eu falei com você, aponta o dedo, né? Ó, um dedo aqui, ó. Isso aqui é um dedo, tá? Ó, apontando o dedo aí, tá? Apontando o dedo. Dedutivo, direito penal. Você é criminoso, você é isso, você é aquilo, e ppp, e papapá. Esse é o direito penal. Ele é jurídico, porque tem a ver com normas, né? Tem a ver com normas. Tem a ver com leis, né? Ele é jurídico, tem a ver com juízes, tá? Juízes, juristas, tá? Ele é dogmático, ou seja, parte de princípios e normas também. Na verdade, ele acho que acabou invertendo aqui, né? Dogmático, pessoal, é tudo aquilo que geralmente não pode ser mudado. Por exemplo, você pega os dogmas das igrejas católicas, protestantes, por exemplo. É o que não pode ser mudado, é aquilo e pronto, tá? Método dogmático, tá? Valorativo, né? Vem trazer ali, por exemplo, hierarquias de leis, vem valorar o que cada lei quer dizer, que lei é mais importante e assim sucessivamente, tá? E é uma ciência do dever ser. Pessoal, vamos lá de novo. Dever ser, 2 palavras. Direito penal, 2 palavras. Beleza? Show de bola. Visto isso, né? Visto isso, essa diferença de um para o outro, isso despenca. Ó, despenca em provas. Isso despenca em provas. Beleza? Então anota isso porque isso despenca em provas. Bora lá então? Vamos fazer questões. Questões para a gente massificar e intensificar aqui o nosso estudo, diferenciando o direito penal da criminologia ou da criminologia do direito penal, tá? Vamos lá, pessoal. A criminologia, tá falando de direito penal aqui? Não. A criminologia ela é uma ciência do dever ser. Quantas palavras tem aqui? Dever ser? 2. Quantas palavras tem aqui em criminologia? 1. Então já não combina, né? Então tá errado. Ó, então tá falando que a criminologia é uma ciência do dever ser, conceitual e teórica. Não, a criminologia não tem nada a ver de teórica. Então já risca, pessoal. Já risca, não tem nada a ver, tá? Dever ser, nada a ver. Alternativa B. A criminologia é uma ciência do dever ser. Dever ser, 2 palavras. Criminologia tem uma só. Não combina. Não, tá errado. Ó que tava agora aqui na letra C. Alternativa C. A criminologia é uma ciência do ser. Opa, ser. Legal, legal. Uma palavra. Criminologia também tem uma, combinou. Ela é empírica? Sim. Ela é experimental, que se utiliza de métodos. Ó, você já viu comigo anteriormente métodos, hein? Na aula anterior. A criminologia se utiliza de métodos biológicos e sociológicos? Sim, professor. Deixa em stand-by, então, que pode ser a letra C. Vamos continuar. A criminologia, ela não é uma ciência, pessoal. Ela não é uma ciência, tá errado, né? Sim, a criminologia é uma ciência. É uma ciência empírica, uma ciência interdisciplinar. Na verdade, é uma ciência autônoma. Falar que não é uma ciência é um crime. A criminologia é uma ciência do ser. Opa, sim, ó, ser, uma palavra. Criminologia, uma palavra, tá legal. Conceitual e teórica. Teórica não. Quem é teórico, pessoal? Quem é teórico é o próprio direito penal. Olha o que fala aqui, ainda aqui na alternativa aí. Que não se utiliza de métodos biológicos e sociológicos. Não se utiliza. Tá errado, né, pessoal? Utiliza sim. Então a alternativa aí tá errada. Gabarito, letra C. C de Cristo me ajuda a passar no concurso. Vamos lá. Próxima. São fins básicos da criminologia. Tá falando de direito penal, pessoal? Não. Da criminologia. Tá. Quais são os fins básicos, então, da criminologia?
os valores do ressarcimento, perdão, e da indenização da vítima. A criminologia, pessoal, ela vem cuidar de indenização, de ressarcir a vítima por algum crime? Não, nada a ver, né? Alternativa A está errada. Só vou tomar uma aguinha aqui, rapidão. Um segundo. Pronto. Tomem água, hein, pessoal? Bom se hidratar. Então, alternativa A, não. Alternativa letra B. Então, são fins básicos da criminologia: a prevenção e o controle do fenômeno criminal. Opa, legal. Lembra que a criminologia vem para promover estudos, né? Para prevenir o crime, estudos de prevenção, de controle, né, do fenômeno criminal. Ó, alternativa B parece ser legal. Deixa em stand-by. Alternativa C. São fins da criminologia: o processo de julgamento judicial. A criminologia vem julgar algo, pessoal. Não, isso aqui é papel do direito penal. Tá errado, tá bom? O que mais? Alternativa D. O diagnóstico. Então, são fins da criminologia: o diagnóstico e a profilaxia das enfermidades mentais mediante tratamento ambulatorial e internação hospitalar. A criminologia vem fazer, pessoal, é fim da criminologia, enfermidades mentais, né, tratamentos ambulatórios e internação de hospital? Não, né, pessoal? Nada a ver. São fins da criminologia a vingança e o castigo público do criminoso. Então, a criminologia vem para promover esse castigo público? Não, né, pessoal? Pelo contrário, a criminologia, além do estudo do criminoso, por exemplo, vem trazer, então, a sua reinserção, né, dentro de uma sociedade, a sua regeneração, vem cuidar desse preso para que ele possa voltar para a sociedade. Então, a alternativa A está errada, nosso gabarito, alternativa B, de bom. Acabei de acertar a questão. Próxima questão aqui. Em relação ao direito penal. Aí, pessoal, direito penal. Tá falando de criminologia? Não, tá falando do direito penal. É uma ciência, direito penal. Deixa eu apagar aqui, peraí. Direito penal, pessoal, é uma ciência do ser. Ó, ser, uma palavra. Direito penal são duas. Combina? Não. Tá errado. Vamos lá. Direito penal não é uma ciência. O direito penal não é... Tá errado, né, pessoal? Sim, direito penal é uma ciência cultural, tá bom? Sim, é uma ciência, tá? O direito penal é uma ciência do dever ser. Opa, duas palavras, combinou. Ciência do dever ser. Ó, alternativa C aqui, ó, stand-by. Parece que tá bem legal, hein, pessoal? Alternativa D. O direito penal estuda o crime, o criminoso e é como seu objeto. Não. Objeto chamado crime criminoso é lá na criminologia. E quais, só para a gente recapitular aqui para ficar massivo. E quais são os objetos da criminologia, pessoal? Ó, aqui tá falando da criminologia, né? Que é o crime, os próprio criminoso, a própria vítima e o controle social, né? Então, não, aqui ele está falando da criminologia, né? E a questão está pedindo direito penal. E a alternativa E, o direito penal é uma ciência valorativa do ser. Ó, ciência valorativa, tá legal, ok. Mas do ser, pessoal, ser não, né? Direito penal, duas palavras. Ser só tem uma, né? Não, se fosse dever ser, tudo bem. Mas ciência do ser, não. Então, tá errado, alternativa E. Nosso gabarito, alternativa C, de Cristo me ajude a passar no concurso público. E por fim, então, nós encerramos aqui este bloco, né? O qual nós falamos sobre a diferença da criminologia e do direito penal. Perdão, eu quero só aqui recapitular rapidamente algumas coisas básicas. Pessoal, grave muito isso, tá? Criminologia é uma ciência do ser. Criminologia é uma palavra, ser é uma palavra. Direito penal é uma ciência do dever ser. Direito penal, duas palavras, né? Dever ser, duas palavras. A criminologia, ela é indutiva. Criminologia indutiva. Direito penal, ele é dedutivo. Lembra que eu falei para você do seu dedo,
né? O direito penal, ele é dedutivo, dedo, porque ele aponta o dedo. Você é criminoso, você cometeu crimes, você é isso, você é aquilo, e ppp, e babá. Então, o direito penal, ele é dedutivo. Criminologia, indutiva, direito penal, dedutivo. Belezinha? Então, encerro aqui, tá bom? A minha participação nesse bloco e encontro você, então, na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.